Bem, então vamos lá, vamos resolver essa questãozinha aqui. Então observe, ele deu um triângulo equilátero, onde ele deu o valor do lado e ele está pedindo aqui a área desse triângulo. Então você poderia ficar tentado em usar a fórmula. A questão é, quanto tempo você acha que essa fórmula vai ficar na sua cabeça? E se você esquecer da fórmula? Então olha só, então vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo. Então imagine que esse triângulo ele é equilátero, ou seja, os lados são iguais. Os lados têm a mesma medida, beleza? E essa medida ele falou que é raiz de 8. Raiz de 8. Raiz de 8. Então olha só, raiz de 8, raiz de 8. E aqui também raiz de 8. Então eu vou traçar a altura desse triângulo, por quê? Porque a área é base vezes a altura dividido por 2. Então eu vou traçar aqui a altura. Então aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, beleza? Então vou colocar aqui, ó, vou nomear os vértices. Esse vértice aqui eu vou chamar de A. Esse vértice aqui eu vou chamar de B. E esse aqui eu vou chamar de C. Então você observa que esse ponto aqui é justamente o ponto médio, né, da distância de A até B. Então vamos lá, de A até B mede raiz de 8, certo? Porque o triângulo é equilátero. Então logo desse ponto até B mede o que? Mede a metade, tá? Mede a metade do comprimento de A até B, ou seja, a metade é o que? Dividir por 2. Então logo a gente vai dividir raiz de 8 por 2, beleza? Então desse ponto até B mede a metade do lado, que é raiz de 8 dividido por 2. E aqui a gente tem a altura. Essa altura aqui eu vou chamar de H. A distância de C até esse ponto. Beleza? Então você observa que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá? Então logo basta usar o teorema de Pitágoras. Então vamos usar o teorema de Pitágoras aqui, onde a hipotenusa vale raiz de 8 e aqui temos os catetos. Então fica como, ó? Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. H ao quadrado mais raiz de 8 dividido por 2, isso aqui ao quadrado, beleza? Então só vai fazer essas contas. Então aqui raiz de 8 ao quadrado, raiz de 8 ao quadrado vai dar 8. Vai dar 8. Então aqui vai ficar no segundo membro h ao quadrado. E aqui raiz de 8 dividido por 2 ao quadrado vai dar quanto? Ó, raiz de 8 ao quadrado é 8. E 2 ao quadrado dá 4. Então ficou 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4 dá o quê? Dá 2. Então ficou apenas o 2 aqui. Colocando esse 2 no primeiro membro, a gente vai ficar com 8 menos 2. Ou seja, estou tirando 2 de ambos os lados, beleza? Então a gente vai ter 8 menos 2, que é 6. 6 sendo igual a h ao quadrado. Ou seja, isso é a mesma coisa dizer que h ao quadrado é igual a 6. É igual a 6. Beleza? Portanto, o h é igual ao quê? Mais ou menos, a raiz quadrada de 6. Só que o h se trata de medida, então o menos não convém. Então logo o h é igual a raiz de 6. Beleza? Então sendo assim, quanto vale a área? A área vai ser a base, que é raiz de 8, vezes a altura que a gente achou, que é raiz de 6, dividido por 2. Então isso aqui dividido por 2, beleza? Agora observe, ó, isso aqui vai dar o quê? Observe o que eu vou fazer aqui. Observe que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, tá? E por que, Wagner, você está escolhendo enxergar o 8 como 4 vezes 2? Porque tem a raiz quadrada de 4. Então eu vou escrever essa expressão da seguinte forma, O 8 como 4 vezes 2, então vai ficar assim, ó, raiz de 4 vezes 2, tá? E essa sacada aqui é porque o 4 tem raiz. E o 6 como 2 vezes 3. Como 2 vezes 3. Beleza? E aqui no denominador, a gente tem o 2. Certo? Então agora eu vou usar a propriedade da radiciação que permite com que a gente separe isso aqui. Ó. Ou seja, isso aqui a gente pode enxergar da seguinte forma. Então olha só. Então isso aqui vai ficar raiz de 4
vezes a raiz de 2. Então, estou usando a propriedadezinha da radiciação, tá? Isso aqui a gente pode enxergar dessa forma. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Beleza? E no denominador a gente tem o 2. E no denominador a gente tem o 2. Beleza? Agora olha só. A raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 2 dividido por 2 que dá 1. Ou seja, esse cara aqui foi embora com esse. 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Uma outra maneira de você enxergar isso é raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz de 4. Tá? E a raiz quadrada de 4 é 2. Então logo vai ficar o quê? Vai ficar 2. Vai ficar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Beleza? Então, logo a resposta correta é a alternativa C. A resposta correta é a alternativa C. Tá ok? Então, você vê aí, ó, Teorema de Pitágoras, né? Não vou memorizar a fórmula. O Teorema de Pitágoras, ele permite com que você resolva várias questões. Beleza? Então, essa é a ideia. Você fazer o máximo possível com o mínimo de informação possível. Essa é a sacada, beleza?